Olá, galerinha! Eu sou Juju Mochileira, vivo por aí em busca de novas aventuras e de conhecimento. E hoje eu vou dividir tudo com vocês. Nós vamos conhecer um lugar em Rio das Ostras, muito da hora. Mas espera aí, você sabe onde é que fica Rio das Ostras? Rio das Ostras fica pertinho de Macaé, a cidade do petróleo, e de Casimiro de Abreu, a cidade do poeta. Aliás, oficialmente Rio das Ostras é um município bem jovem, emancipado de Casimiro de Abreu e tem apenas 29 anos. Mas se a cidade ainda está começando, a história do povoamento dessa região vai longe. Por isso, além de ser um município turístico com praias lindas, tem o Museu de Sítio Arqueológico Sambaqui da Tarioba. Ufa, falta até ar para falar esse nome todo. Mas é lá que a história da habitação de Rio das Ostras é contada. Você não conhece? Então, partiu aprender? Rio das Ostras, 35 quilômetros, já chego lá! De acordo com a minha pesquisa, o museu fica na rua Bento Costa Júnior. O número é 70, Boca da Barra, pertinho do centro da cidade. Vamos? Não vejo a hora de conhecer esse lugar. Vem comigo? Partiu aprender? Cheguei! Uau, que lugar lindo! Sítio Arqueológico Sambaqui da Tarioba. E por que será esse nome Tarioba? Vamos aprender? Indígena dado a depósitos constituídos de conchas, restos de cozinha, esqueletos, ferramentas e artefatos oriundos. Oriundos? Ah! Provenientes de, originários de, procedentes de... naturais do período pré-histórico. Tarioba é uma palavra indígena que define um animal molusco da família dos donacídeos, que ocorre em toda a costa brasileira, tendo como nome científico Efigênia brasiliensis. Nossa! Efigênia, tá aí. Será que algum de vocês aí se chama Efigênia? Ou será que vocês teriam alguém na família com esse nome? Bom, deixa eu sair dessa viagem, vamos voltar para a nossa história. Ah, tem mais. Na língua tupi-guarani significa concha em forma de folha. Legal, né? Vamos conhecer mais? Vamos comigo. Desde a mais remota antiguidade, povos pré-históricos faziam objetos como cerâmica,
instrumentos líticos que lhe dariam condições básicas para que usufruíssem da grande potencialidade do meio ambiente desta região. Os antigos povos sambaquianos foram substituídos por outros mais recentes, horticultores tribais que enfatizavam a pesca e fizeram deste lugar um paraíso na terra. E é verdade. Bem, eu tô muito empolgada. Este espaço foi descoberto e demarcado em 1967 por uma equipe do Instituto de Arqueologia Brasileira, também conhecido como IAB, nos fundos da mais antiga casa colonial da cidade. O próprio IAB fez o registro com o nome do Museu de Itarioba neste mesmo ano. O prédio está instalado sobre um sítio arqueológico escavado por arqueólogos entre 1997 e 1998 e que revelou ossadas, diversas peças e artefatos da época e, é claro, amontoados e amontoados de conchas. Inaugurado em 1999, este lugar conta histórias. E essas histórias surgem a partir de materiais, fragmentos, pinturas e outros objetos produzidos por pessoas em diversas épocas e locais. Então, esse povo pré-histórico é anterior aos índios tamoios e goitacazes, que, segundo antropólogos como Darcy Ribeiro e Eduardo Fonseca Júnior, habitaram a região entre os séculos 2 e 17 depois de Cristo. E eles tinham um hábito muito curioso de se alimentar com moluscos, em especial ostras, extremamente abundante por aqui. E depois de comer as conchas, eram amontoadas. Assim, embaixo desses amontoados de conchas, os vestígios deixados por civilizações, povos ou pequenos grupos humanos que faz o arqueólogo entender como foi a ocupação na região. Tipo, como viviam, do que se alimentavam. Por isso, o espaço é chamado de sítio arqueológico. Mas arqueólogo não investiga só ruínas, pirâmides? Pelo menos é o que falam os filmes. Mas não, aprendi que basta ter existido gente num determinado lugar do passado para que se torne um espaço de pesquisa arqueológica. Agora, imaginem vocês, uma árvore caiu, certo? Até aí tudo bem, né? Só que os arqueólogos encontraram embaixo, onde estava a raiz da árvore, uma ossada. Uma não, duas ossadas. Uma delas está aqui, que é uma ossada feminina, de uma mulher. A outra seria de um bebê, de uma criança. Mas essa foi deteriorando com o tempo e foi difícil de guardar. E do lado dela, desse osso de mulher, tem também os utensílios que ela usava, que são lâminas, pedaços de pedra, e tá tudo guardadinho aqui. Ai, gente, vamos combinar? O arqueólogo é muito curioso e é muito maneiro, né não? Para usar uma linguagem mais técnica, vamos ler essa placa aqui. Indivíduo feminino, jovem, em posição semifletida, com acompanhamentos funerários. E aí, os objetos que eu falei: lâmina de machado, batedores, pigmentos vermelho e amarelo. Muito interessante, né? Pessoal, algumas tribos indígenas faziam desse lugar uma espécie de santuário. Aqui eles enterravam os seus mortos. Ai, sinistro, né não? O museu possui uma área escavada com restos de esqueleto e exposição de objetos de adorno, ostras gigantes, conchas, pedras, batedores e quebra-coquinhos, ferramentas para pesca e caça, trabalhos de arte e muitos outros objetos feitos por pessoas
que caracterizavam a ocupação de uma antiga civilização. Os ossos são datados de 2.600 a 4.000 anos. Isso foi comprovado com os testes carbono 14, feitos pelas equipes do IAB. Nossa, quanta coisa maneira para aprender por aqui, hein? Aqui também disponibiliza curiosidades encontradas em outros sítios arqueológicos do município. Maquetes que simulam uma Rio das Ostras de milênios atrás. Agora eu quero mostrar uma outra curiosidade. Venham cá. Sabe esse crânio? Ele pertence àquele esqueleto que está lá em cima. O arqueólogo me ensinou que ele escorregou, se desprendeu, né, do esqueleto e aí foi mantido ali nesse movimento que a própria Terra fez. Agora, o mais interessante, a gente vai ver ali do outro lado. O crânio, vem cá. Gente, é muito interessante. O crânio deu origem a essa escultura. É uma escultura feita a partir do crânio do povo sambaquiano. Ah, gente, vai dizer que o museu não é um lugar muito maneiro? O povo sambaquiano, que habitava este lugar, ajudou a dar nome ao município de Rio das Ostras. Isso não é super, hiper, ultra, mega legal? Após encontrar um sítio arqueológico, o arqueólogo, com muito cuidado, usa instrumentos como colheres, facas, peneiras, pincéis, para ajudar na escavação. Querem ver um exemplo? Essa escavação foi feita em 1998. Cada setor desse, que são 9, representam uma etapa do trabalho. O primeiro lá, ó, com uma concentração de concha, que seria ali, segundo os pesquisadores, uma fossa culinária, que é chamado de material de concha. Gente, não, uma super curiosidade. Essas pinturas da parede são óleo sobre tela. Foram pintadas por um artista local. Seguindo a orientação dos arqueólogos aqui do museu, elas retratam o ótimo clima da época em que os sambaquis viviam aqui. Uma abundância de vida, flora e fauna sensacionais. Imagina quantas selfies a gente ia fazer por aqui. As peças do museu também são organizadas por vitrines. Essa aqui tem informações sobre os acompanhamentos funerários, almofarige, abatedor, colar de dente, são alguns dos objetos expostos. Na vitrine dos adornos tem conchas perfuradas, ponta de flecha, anzol, furador, coisas que faziam parte do cotidiano do homem do sambaqui. Na vitrine das pedras lascadas, batedor, lâmina de machado. Aliás, agora eu entendi o que a minha avó queria dizer quando dizia: "Ah, essa história é do tempo da pedra lascada." Ou seja, é uma história muito antiga, assim como o povo sambaquiano. Nas escavações feitas em 2012, os arqueólogos recuperaram muitos vestígios arqueológicos e isso ajudou a fazer interpretações paleoambientais. Depois de quase 20 dias de escavações, foram encontradas aproximadamente 2 toneladas de material. Tem noção? Tudo isso passou por tratamento químico na UF de Niterói. Lá, eles foram datados, identificadas as espécies para recuperar essa memória arqueológica em torno dos sambaquis da Tarioba. Os sambaquis da Tarioba, comparados a outros sambaquis do litoral brasileiro, porque esse sambaqui foi transformado em museu, único no Brasil, em que é possível analisar no local
a escavação com todo o material exposto na trincheira que foi aberta pelos arqueólogos. Uma outra curiosidade é que com a expansão imobiliária, motivada pelo turismo que tomou conta da região a partir da década de 70, o sítio acabou perdendo 2/3 de seu tamanho original. O Museu de Sítio Arqueológico Sambaqui da Tarioba é vinculado à Fundação Rio das Ostras de Cultura, órgão municipal responsável por outras unidades como o Teatro Popular, a Biblioteca Pública, a Casa de Cultura e o Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro. O melhor de tudo é que o museu é aberto para visitação pública e visitação escolar, com peças em exposições permanentes, catalogadas pelo IAB e identificadas por origem e data. O espaço incentiva a prática de atividades culturais educativas, além de atrair turistas curiosos em conhecer um pouco mais da história do homem pré-histórico. A remodelação do espaço incluiu a adaptação para que as pessoas com deficiência possam acessar tranquilamente o museu. E tem mais! O que deve ser muito divertido é quando a criançada se junta, veste as pantufas e vai conhecer as histórias do museu. Gostaram de conhecer este lugar? Querem saber mais? Ótimo! Na internet vocês encontram artigos, dissertações de mestrados, várias publicações contando um pouco mais da história dos tambaquis da Tarioba. E tem mais! Assim como eu, Juju Mochileira, vocês podem dividir e compartilhar os conhecimentos de vocês. Vamos juntos então para uma próxima aventura do conhecimento? Onde será? Tchau, pessoal! Até a próxima! Beijo! Tchau!